além da lógica do raciocínio na elaboração do conhecimento, além da intuição na captação das ideias, a mediunidade na construção compartilhada do conhecimento com a espiritualidade que nos cerca. O laboratório científico é, sobretudo, uma sala mediúnica. É nesse contexto que nós vamos ter um grande avanço da ciência, quando os espiritualistas e os espíritas entrarem nos laboratórios com os seus paradigmas de acesso ao conhecimento. Usar a inteligência, a lógica estatística, a lógica matemática, a captação intuitiva da ideia e a transcendência mediúnica no compartilhar com a espiritualidade que nos cerca as inspirações necessárias para a construção do conhecimento. Próxima transparência, por favor. Aqui no caso, um estudo italiano mostrando uma alteração eletroencefalográfica a partir da incorporação mediúnica. Veja, é um sinal questionável, parco, mas algo existe. Esse algo que existe, ele está superficialmente colocado. Profundamente devem existir alterações profusas. Isso é uma pontinha de um iceberg. Profundamente no cérebro as alterações devem ser intensas. Quando tivermos aparelhos para detectar esses aspectos, estaremos podendo discriminar os diversos padrões mediúnicos. Próxima transparência, por favor. Nós dissemos que a nossa caixa craniana é formada por apatita. E a apatita, ela é diamagnética. Então ela provoca um efeito compressor na radiação magnética, formando uma turbina. Como é que se faz uma turbina? Uma turbina é formada por um magneto que induz a rotação da turbina. Então, a partir do momento em que a apatita comprime, o crânio comprime a radiação magnética, forma-se uma turbina dentro do cérebro. Tá? Então, o recurso das estruturas corporais cerebrais circunjacentes são determinantes das funções cerebrais. A próxima transparência, por favor. Então, aqui por dentro, nós vamos ter a estrutura cerebral, que aqui foi deslocada, e aqui a caixa craniana, provocando uma compressão da radiação magnética, formando uma turbina dentro do cérebro. Essa turbina vai movimentar o quê? O que vai movimentar a turbina magnética dentro do cérebro? Vai movimentar onde existe eletricidade corrente, onde existe substância corrente. E nós temos circunjacentes a toda a estrutura do sistema nervoso central o líquor, que é uma solução eletrolítica que captou as energias trazidas à pineal, grande caixa de ressonância, e está ali circulante. Esta turbinagem do cérebro deve provocar, na nossa hipótese de trabalho, padrões específicos de fluxo do líquor, dessa solução eletrolítica imantada de energias as mais complexas que ainda desconhecemos. Próxima transparência, por favor. O cérebro num corte, como vocês estão podendo observar, demonstrando aqui a pineal numa outra posição, e a pineal está no seu recesso banhada por líquor. Nós vemos também que a pineal ela vai receber uma regulação específica através da retina ocular. Realmente a pineal representa 1/3 olho. Embriologicamente isso é perfeitamente detectável. A glândula pineal nasce do diencéfalo como um brotamento tal qual os olhos. Tá? Se os olhos representam o sensório capaz de captar a imagem daquilo que nos cerca, do ponto de vista material, a pineal é aquele olho capaz de captar ondas do espectro eletromagnético, aquelas que representam fenômenos não visuais da luz. Tá? Próxima transparência, por favor. Aqui, uma demonstração da produção licórica pelas granulações, pelo fluxo licórico pelas granulações aracnoides e a produção licórica pelo plexo coroide. E aqui está muito pequeno, mas há uma circulação de líquor circundando o cérebro e por dentro da medula espinhal também, banhando as raízes nervosas,
não só com essa solução eletrolítica, mas com as energias que podem transcender desta grande garrafa de água fluidificada que representa o nosso sistema nervoso central. Próxima transparência, por favor. Assim é que dentro da glândula pineal, nós vamos ter a circulação sanguínea alcançando os pinealócitos, que são as células produtoras da melatonina, que é o hormônio efetor da glândula pineal. E, portanto, um hormônio que vai representar as radiações eletromagnéticas e as radiações espirituais no âmbito químico. Este hormônio, a melatonina, ele é um metabólito da serotonina. Se você observar que a psiquiatria moderna vem pesquisando amplamente a serotonina, não devemos esquecer que a melatonina é um metabólito da serotonina e o maior estoque de serotonina no cérebro está na glândula pineal. Se a serotonina tem franco impacto sobre o psiquismo, a ponto de se produzir a chamada pílula da felicidade, que era o Prozac, doce ilusão, não? O Prozac atuando nos mecanismos serotoninérgicos, a fluoxetina, né? O que acontece? A impressão é de pílula da felicidade, porque na verdade vai mexer nos focos essenciais do espírito, na medida em que age no ponto onde o espírito se une ao corpo, que é nesses estoques de serotonina, tá? Então assim, de dia, por influência da luz, você vai ter um grande estoque de serotonina na pineal. De noite, tudo isso vira lobisomem, produção de melatonina. Virar lobisomem significa transcender, né, a existência corporal através de uma vivência espiritual. E como nós não somos anjos, é o lobisomem que aparece mesmo, né? E lembre-se que ele aparece na lua cheia. E lembre-se ainda mais que nós dissemos que o que comanda, o Zeitberg que comanda a mediunidade é a lua, né? Então esse é um mito popular que tem verdades profundas no que diz respeito às questões mediúnicas, que expressam os alicerces da alma, que não são coisas muito boas. Próxima transparência, por favor. Aí, as 7 camadas histológicas que compõem a córtex cerebral, tá? A nossa córtex cerebral é composta, particularmente aí o lobo frontal, de 7 camadas de células. Agora você imagine o computador imenso que é tudo isso. É um Pentium 20, um Pentium 200, tá? Só a córtex cerebral, 7 camadas. Imaginem o arranjo combinatório que existe na nossa córtex cerebral. Isso para dar vazão aos potenciais essenciais do espírito. Porque o corpo precisa guardar nos seus escaninhos os elementos próprios da alma. Porque o corpo é uma experiência. Estar no corpo é estar vivendo uma experiência. O nosso melhor psicoterapeuta é o corpo, porque ele nos permite não só uma vivência interna, subjetiva, concreta, mas também uma convivência, uma vivência de uns com os outros. Porque se não fosse o corpo, alguns estariam na espiritualidade maior, distantes de nós aqui da espiritualidade inferior. Mas o nosso corpo biológico, bênção de Deus, permite que nós compartilhemos uma existência com espíritos de luz, procurando aproveitar experiências que não seriam possíveis se não fosse essa convivência. Próxima transparência, por favor. Aqui, o sistema nervoso periférico saindo da coluna vertebral. Este sistema nervoso periférico, ele é envolvido pela bainha de mielina, assim como os neurônios do sistema nervoso central. Esta bainha de mielina se desenvolve dando velocidade aos mecanismos de senso-percepção, mas só se houver estímulo. Se você não estimular os seus ouvidos da alma para enxergar no outro valores humanos, para enxergar o poder do perdão, o poder da humildade, o poder da paciência, o poder da serenidade, o poder da perseverança, se você não estimula os seus mecanismos de senso-percepção com estes valores, não há mielinização das áreas cerebrais correspondentemente à expressão destas características psíquicas. E aí viramos adultos com grandes dificuldades. Agora,
se desde criança aprendemos esses valores no exemplo, veja, no exemplo e na ação, vamos estruturar áreas do cérebro que permitirão, mediante uma perfeita mielinização, a expressão de elementos nobres da alma humana. E o corpo será um grande aliado no nosso processo reencarnatório, nos lembrando, puxando esses alicerces primordiais do espírito. Próxima transparência, por favor. Aqui nós vamos ter que o núcleo supraóptico, o núcleo paraventricular, eles representam núcleos diretamente ligados neurologicamente à glândula pineal, que age numa relação de comando sobre a hipófise. E desta feita a hipófise provoca, a partir daí, o controle da absorção de água, o controle pelos rins, o controle da contratilidade uterina, controle mioepitelial da lactação, o controle do crescimento dos ossos, o controle do poder energético muscular, da gordura, da lactação, da ovulação, da formação dos folículos ováricos, da espermatogênese, da produção da tireoide e das adrenais. Assim é que, se a pineal representa um órgão, o órgão da mediunidade, ela sobretudo vai ter impacto sobre a região orgânica, de comando orgânico, através dos hormônios que coordenam todas essas funções. Assim é que a mediunidade se manifesta sobretudo no estágio em que estamos, do ponto de vista físico. De outra feita, uma senhora chegou no centro com a tireoide enorme e as articulações inchadas também por uma artrite reumatoide. Logo percebemos que se tratava de uma tireoidite de Hashimoto, na medida em que os mecanismos autoimunes que lesaram aquela tireoide, ao mesmo tempo também lesaram as articulações, provocando toda a gama de mecanismos autoimunes. Ela chegou para tomar o passe. Nunca tinha entrado num centro espírita. Tomou ali o passe, né? Falou, eu não senti nada. A senhora não sentiu nada? Não. Mas é que a senhora está sentindo muita dor. Porque perceber a dor é focalizá-la. A senhora pode sentir a dor, mas perceber coisas melhores. Então, veja o que a senhora focaliza. O que a senhora focalizar, aquilo estará dando dimensão. Se focalizar a doença, vai dar dimensão para a doença. Porque as zonas cerebrais de percepção da doença e da dor vão irradiar energias. Mas se a senhora focalizar tudo aquilo que pode receber e apreender na sua vida, a dor vai ser vista do rabo do olho e já não vai ser tão grande como está sendo agora. É só uma questão de troca, é só uma questão de focalizar novos horizontes, porque é assim que funciona a neurofisiologia. Também a senhora é dotada de mediunidade. Mas eu nunca ouvi, nunca senti nada. Está sentindo. Veja as suas articulações, veja a sua tireoide. São representações físicas dos potenciais mediúnicos que poderias ter na essência de seu espírito, mas que estão ali inclusas, reclusas no seu corpo. Potenciais reclusos que poderiam estar sendo trocados por atitudes de realização.